Olá, estamos com você mais uma vez, mais uma edição do nosso Viva Bem. E hoje, como todos os assuntos, esse também é bem importante. Nós vamos falar de inclusão social. O que as pessoas com deficiências enfrentam hoje em dia? Como elas são encaradas pelo mundo? Será que mudou muita coisa? Será que há mais respeito? Bom, para comentar mais sobre esse assunto, eu trouxe hoje duas convidadas, que é a Magali, é tradutora e intérprete do Instituto Hand Libras, como vocês estão conferindo, e a CEO, ao meu lado aqui, Flávia Marques, que é a CEO do Instituto Hand Libras. Flávia, muito obrigada primeiramente por ter vindo, e como eu falei agora no início do programa, a gente percebe que as pessoas com deficiências, elas ainda enfrentam muita dificuldade mundo afora, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre essa problemática que, infelizmente, ainda existe. Muito obrigada, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar mais uma vez falando sobre esse tema que é tão pertinente, tão importante, porque é o que eu sempre digo, que é do nosso slogan, que incluir é reunir pessoas e não deficiências. Então, quanto mais a gente levar isso para as pessoas, essa conscientização, essa sensibilização e essa visão frente à pessoa com deficiência, a gente vai ter uma grande evolução no processo de gestão da inclusão, com certeza. E como é que surgiu o Instituto Hand Libras? Como é que ele trabalha hoje? Que perfil de pessoa é atendido lá? Sim, o Instituto Hand Libras, ele é especializado em inclusão de pessoa com deficiência, com foco na pessoa surda. Então, o Instituto, ele surgiu, a partir de quando eu comecei a aprender Libras. E isso me trouxe uma sensibilidade muito grande que aprender Libras e saber Libras é muito mais do que aprender sinais, É você conhecer quem é a pessoa surda, porque o que eu falo, surdo, ele não é um deficiente, ele é uma pessoa que tem uma língua própria para se comunicar. E isso é que muitas pessoas ainda não entenderam, como também não entenderam que a Libras é uma língua que possui especificidade própria, e gramática própria também. E como é que é a vida de uma pessoa com deficiência? Como é que vocês que estão convivendo diariamente, elas se sentem excluídas? Elas são bem resolvidas? Como é que essas pessoas chegam lá e como é que elas saem, como é que elas se desenvolvem? Queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre esse processo todo. Então, com certeza, a questão principal de tudo isso, que colocam as pessoas com deficiência, numa situação menos favoráveis do que as pessoas sem deficiência, é exatamente a visão assistencialista. O que é essa visão assistencialista? É ver o outro como um coitadinho, um incapaz. Por exemplo, hoje nós temos a empregabilidade da pessoa com deficiência, que é o cumprimento da lei de cotas, só que as pessoas pensam muito em contratar a deficiência. E quando se pensa num princípio desse, existem os conflitos. Por quê? Porque isso é uma visão assistencialista. A gente primeiro tem que ver a pessoa com deficiência como pessoa e depois a deficiência dela. Porque se nesse processo a pessoa visa primeiro a pessoa e depois a deficiência, o processo dela reter habilidades e talentos vai ser muito maior. Então, quando a gente lidar com a pessoa com deficiência, a gente tem que entender que antes de ter uma deficiência, ela é uma pessoa com história de vida, com personalidade, a gente tem aí as técnicas, a parte pedagógica, para lidar com as pessoas com deficiência. Mas muitas vezes as pessoas querem aplicar a técnica, sem identificar que é a personalidade daquela pessoa. Por isso que eu falei. Aquele contato frio, não tem um envolvimento. Exatamente. Então, a gente tem que saber ter essa sensibilidade, esse olhar diferenciado, porque isso faz parte do processo de gestão da inclusão. E quais são as atividades realizadas lá? No Instituto Hand Libras? Sim. Então, nós atuamos em três segmentos, que é a empregabilidade da pessoa com deficiência, a área pedagógica, que é na formação de tradutores e intérpretes de Libras, pós-graduações para professores que já atuam em sala de aula com pessoas com deficiência e também um lado pessoal. E agora nós estamos lançando o Libras Kids, que é voltado para crianças surdas e ouvintes. E nós vamos trabalhar com elas também o processo de gestão da inclusão. Vocês trabalham com a formação de profissionais
para lidar com pessoas com deficiência e também com a pessoa deficiente. Exatamente. São duas gamas aí diferentes. Exatamente. A gente forma profissionais para atuarem com as pessoas com deficiência em diversos ramos da sociedade e a gente também prepara a pessoa com deficiência para ser inclusa na sociedade. O que eu costumo dizer? Para que realmente exista a inclusão, existem duas coisas bem diferentes que as pessoas ainda confundem muito. Integração e inclusão. Inclusão é quando a pessoa com deficiência se modifica para ser inclusa na sociedade e a sociedade se modifica para incluir a pessoa com deficiência. Então, quando a gente faz a integração, é exatamente a visão assistencialista, que é ver o outro como um coitadinho, um incapaz. Aí a pessoa com deficiência também se vitimiza frente a toda essa questão que a sociedade coloca para ela. Que é uma situação imposta, né? Meio que Exatamente. automaticamente. Você falou uma palavra, desculpa te cortar um pouquinho, a pessoa com deficiência muitas vezes se vitimiza. Exatamente. Isso é maioria? A maioria chega lá com a moral baixa, desestimulada, Sim, porque... ou não? O que você percebe? Se vitimiza. Por quê? Porque esse contexto social, ele não começou agora. Ele já é muito antigo e começa dentro da própria família, pela falta da questão de informação, de conhecer a própria pessoa, o próprio filho com deficiência, conhecer a deficiência dele. Então, a gente vai muito mais além do processo simplesmente da inclusão. A gente faz a gestão de tudo isso. E quando a gente trabalha dessa forma, a gente diminui os conflitos, né? E potencializa ainda mais essa pessoa com deficiência na sociedade, seja na educação, no trabalho, no convívio social dela do dia a dia, na família, e a própria família se sente capaz de incluir, né, o filho ou qualquer outra pessoa da família. Então, inclusão é exatamente isso, reunir pessoas e não deficiência. Como é que a família pode ajudar uma pessoa assim? Então, na verdade, o processo começa quando a família entende quem é a pessoa com deficiência, né? O que é a deficiência e o que é a personalidade da pessoa, né? E muitas vezes não ter também a visão assistencialista, porque muitos pais às vezes querem ser super protetores. Nossa, é normal já a mãe, principalmente, ser super protetora do filho, né? E um filho com deficiência, a mãe ainda fica mais aguçado isso na própria mãe, né? Reforça, eu vou proteger ainda mais. Mas quando ela tem um local onde ela possa ter esse tipo de informação e orientação, até para ela o convívio, né, com o filho, com a vida familiar, vai ficar um convívio muito mais feliz e seguro. Bom, Flávia, muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Nós continuamos com o Instituto Hands Libras, com outros dois convidados. A Flávia e a Magali vão ficar por aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Voltem sempre. E daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse assunto. Não saia daí.